Um, dois, três e... Olá, muito boa tarde, alunos da Anhanguera, curso de Direito de Taubaté. Eu, professor André Augustinho, de Direito Constitucional, aí para o terceiro semestre, venho aqui dar início, então, à nossa primeira aula aí via ambiente virtual nesse momento de crise, nesse momento que assola não só o nosso país, mas como todo mundo, com o coronavírus, né, o Covid-19, que teve seu início aí na China, enfim, todos estão acompanhando os noticiários, e agora chegou ao nosso país. E ontem eu gravava no Instagram esse indicativo, enfim, de que faria essa aula online com vocês, em face da determinação tanto do governo do estado quanto da própria universidade. Inclusive estou uniformizado aqui, estou com a nossa camisa da Anhanguera, da nossa turma aqui, a Anhanguera Direito, Taubaté. E após eu ter feito meu vídeo no Instagram indicando que hoje teríamos essa aula online, houve aí uma notícia, enfim, que chegou em Taubaté. O coronavírus está na cidade de Taubaté. Então, muita atenção a todos, enfim, porque chegou na nossa cidade e eu já venho fazendo aqui quarentena máxima desde segunda-feira, suspendi todos os atendimentos do escritório, na instituição de ensino também está suspenso as aulas desde então, e aí para que não haja prejuízo acadêmico, e graças a Deus temos a tecnologia a nosso favor, que é possível então essa interação professor e aluno, enfim, para que não haja prejuízo acadêmico, mantendo essa sintonia bacana, e no momento onde o foco é preservar a saúde e a vida, aqueles que puderem permanecerem em suas residências, enfim, permaneçam, porque é o bem ao próximo. Aqueles que não podem, enfim, caso venham a se contaminar com o vírus, tem aí leitos suficientes nos hospitais. Então é importante um momento de união, integração de todos, legal? Bom, não sei se eu estou olhando bem adequadamente aqui, eu estou gravando via celular, vou lançar esse vídeo depois para dentro de uma conta que eu abri no YouTube, e do YouTube vou resgatar o indicativo para o AVA, para o nosso sistema aí de interação no ambiente virtual, legal? Então não esqueçam, álcool gel, aqueles que puderem ficar na residência fiquem, aqueles que não puderem, muito cuidado, evitem tocar as pessoas, enfim, em elevador, evitem aí colocarem o dedo, maquininha de cartão, usem um palito ou a própria chave de vocês, e depois realizem a higienização aí com o álcool gel, tá bom? Até porque temos aí então a partir de hoje o primeiro caso em Taubaté constatado coronavírus. É uma mulher que veio aí da Espanha, e sabemos aí, devido às notícias, enfim, que o período que o vírus permanece incutido sem apresentar reações é um lapso temporal aí de aproximadamente 14 dias. Então essa mulher, ela andou no centro de Taubaté ontem, hoje dia 19/3, ela estava no dia 18/3, então muito cuidado, porque pode haver um bom significativo aí a partir de 14 dias, enfim, ao final do mês de março aí é possível, e claro, haverá mais casos na cidade de Taubaté. Então, muito cuidado, preserve-se, meus queridos alunos. Bom, vamos iniciar então o nosso encontro aí, que é a organização dos poderes e do Ministério Público, certo? Então vamos ver aí a separação dos poderes, vamos ver a parte histórica, vamos ver como é então nos estados ocidentais essa visão. Tem uma visão aí de Montesquieu, que é aplicada então da separação dos poderes, que temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, e aí o que seria uma quarta força, um quarto poder,
é a figura do Ministério Público. A gente vai retratar aí também nessa aula de hoje. A gente vai dar então esse en passant histórico acerca de cada poder, né, dessa tripartite de poderes, e vai vincular também o quarto, que seria o quarto poder, que é o Ministério Público, mas vamos dar inicialmente, então agora, na aula de Direito Constitucional, é o nosso quarto encontro. Vocês têm essa referência já no ambiente virtual de vocês, que é a vinculação dos encontros. O que vamos hoje é o quarto encontro, aquele que está funções, separação das funções estatais, poder legislativo, executivo, judiciário, e aí a figura do Ministério Público. Legal? Bom, superada essa parte introdutória, vamos agora então, meus alunos, a parte histórica, da onde então ficou definido essa questão célebre da separação dos poderes, no seu requisito funcional. Como é utilizado então a separação dos poderes para uma divisão funcional na estrutura do Estado democrático. E lembrando que essa estrutura do Estado democrático é fundamental e baseia a maioria dos estados ocidentais, certo? Professora, onde ela estava? Na obra de Montesquieu. Só que antes da obra de Montesquieu, temos dois marcos importantes aí e fundamentais. Vamos lá. Primeiro, na obra política de Aristóteles, certo? Então, essa divisão dos poderes era tida aí numa concepção de Aristóteles, subdividindo a questão de administração, legislação e de jurisdição, certo? Definindo aí, então, no contexto da jurisdição, da estrutura estatal, tendo um poder judiciário, tendo um poder legislativo e tendo aí um poder de administração, que depois, com o avanço de John Locke, que é o segundo movimento, aparece aí então essa figura da separação dos poderes, retratada a questão da administração aí ao poder executivo. E aí temos o que até hoje é retratado: poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Então, pautado em Aristóteles, pautado em John Locke, temos o que? A máxima de Montesquieu. E aí Montesquieu, então, retratou a divisão dos poderes. E fundamental que essa divisão dos poderes, a gente vai daqui a pouco ver cada poder especificamente, a sua referida atribuição, mas é fundamental saber que esses poderes são necessários, certo? De forma integrada, eles vivem em harmonia, mas é fundamental que essa harmonia não haja uma intervenção de um poder no outro, sob pena de haver então aí um controle de um poder sobre o outro. E isso seria muito prejudicial, porque perderia o quê? A autonomia de cada poder, certo? E os poderes têm que ser autônomos entre si, mas vivendo em harmonia, sintonia. Eles têm que estar, na verdade, em uma roda, num encaixe global de conexão. Legal? Bom, professor, não existe então, que você identificou, uma intervenção de um poder no outro, é isso? É isso, esse ponto está aí superado, legal. Mas se os poderes são harmônicos, se há uma conexão entre um poder e outro, logo há uma referência aí da figura dos freios e contrapesos, que nós já tivemos aí lá na área, no semestre passado de Direito Constitucional. Claro, existe a figura dos freios e contrapesos, ou seja, é um poder não intervindo, não controlando o outro, mas em face da própria limitação de um poder não poder atingir o outro poder, vocês percebem que já há um fechamento aí de freios e contrapesos, de controle dentro desses respectivos poderes, certo? E esse encaixe, esse pequeno controle, mas que não pode ser denominado aí, enfim, intervenção, mas só assim um balizador de controle entre um poder e outro, vem retratado aí desde a Declaração Francesa dos Direitos dos Homens. Professor, e onde está isso lá? Está no artigo 16. No artigo 16 da Declaração Francesa do Direito dos Homens, aí é nada mais, nada menos o que refletiu historicamente na nossa Constituição Democrática, a nossa Constituição de 1988.
Vimos também no semestre passado essa figura da separação dos poderes, lá no artigo 2º, quando estudamos acerca do artigo 2º. E é o artigo 2º da nossa Carta Magna. Lembrem, Carta Magna é a nossa carta máxima, aquela carta, então, que define todas as demais leis. Vimos também a configuração da pirâmide de Kelsen, onde a Constituição está no cume, no topo, certo? E nesse documento, nessa Constituição Federal, é onde no artigo 2º disciplinar separação dos poderes. E lá fala do poder legislativo, do poder judiciário e do poder executivo. Professor, e a figura do quarto poder, do Ministério Público? Essa é uma questão mais evolutiva, enfim, em face do Ministério Público não haver aí uma respectiva intervenção. Em face da autonomia dada ao Ministério Público, a configuração de que seria então um quarto poder nessa linha aí de raciocínio. Legal? Bom, vamos estudar agora então os poderes especificamente. Vamos iniciar pelo poder legislativo. Legal? Vamos ver então quem compõe o poder legislativo. Pensem comigo aí. Em âmbito municipal, quem é o poder legislativo no âmbito municipal? Muito bem, os vereadores, certo? A função dos vereadores aí na criação de leis a serem então aprovadas, sancionadas pelo prefeito. E aí vamos ver que o prefeito já faz parte do poder executivo. Então, em âmbito municipal, temos a figura no cenário político do nosso país, dos vereadores, compondo aí o poder legislativo. E o prefeito fazendo parte do governo, né, na linha do poder executivo, certo? De execução, de ação na figura de administração, já retratada lá por John Locke, historicamente. Legal? Bom, vamos focar aqui no legislativo. Depois eu vou falar do executivo e a gente aprofunda mais na figura aí do prefeito. Então, numa linha do poder legislativo, temos em âmbito municipal. Bom, então estávamos falando aí, deu uma quebra no vídeo porque meu celular não estava no modo avião, aí eu recebi uma ligação de um cliente querendo um atendimento de urgência. Bom, estávamos aqui então no cenário municipal dentro do poder legislativo. Então, poder legislativo, no cenário municipal, temos a figura dos vereadores. Aí no cenário estadual, temos os deputados estaduais, certo? E dentro da União, dentro da máxima, enfim, temos a figura aí dos deputados federais, legal? Então, os deputados federais aí, o indicativo no cenário a nível de União. Professor, e os senadores? Senadores também estão aí dentro do poder legislativo, legal? Então, vereadores, deputados estaduais e federais e os senadores compõem aí o polo do cenário legislativo. E é importante, minha gente, nessa figura aí, e até relembrando Canutilho, que é fundamental na linha do direito constitucional, que para que se tenha um Estado democrático de direito, esses vetores de cada poder, legislativo, judiciário, executivo, eles devem, nessa visão harmônica, estarem aí em sintonia, certo? Para o quê? Com foco dentro de um princípio basilar, e aí com um princípio de máxima dentro do direito constitucional, que é o princípio da igualdade. Então todos devem ser vistos com uma visão igualitária. Isso é fundamental o quê? Para que o Estado tenha o seu caminhar, tenha o seu desenvolvimento, tenha o seu desenrolar de forma adequada, onde cada vetor, cada poder atue de forma independente na vinculação ali do que lhe cabe. Legal? Bom, vamos então ao poder executivo. Quem compõe aí o poder executivo? Em âmbito municipal, quem compõe o poder executivo é o prefeito, que já salientamos e já vimos falar. Em âmbito estadual, a figura aí de poder em âmbito estadual executivo é o governador. Em âmbito nacional é a figura do presidente, certo? Então, poder executivo, aquele com o poder aí de ação,
de execução, de administração. Temos municipal, prefeito, temos estadual, governador, e temos na União aí o presidente. E agora vamos então ao terceiro poder, que é o poder aí judiciário. O poder judiciário, a gente foge um pouco desse cenário político que vimos aí do executivo e do legislativo, e dentro da visão de freios e contrapesos, quando o vetor do executivo, quando o vetor do legislativo, nessa integração, nessa harmonia de poderes, vem no desenvolver do Estado Democrático de Direito, e lembrando, né, que o executivo e o legislativo, eles estão ali, esses respectivos membros, vereador, prefeito, deputados, senadores, governadores, presidente, eles estão ali mediante uma votação, certo? Eles acompanham a integração desses poderes porque foram eleitos pelo povo, diferentemente do poder judiciário, que é o terceiro poder. E aí é legal essa aula para os estudantes de direito, porque vocês, estudantes de direito, podem compor os três poderes. Podem compor o poder executivo, legislativo e o judiciário. Executivo e legislativo, lato sensu, de forma aberta, abrangente. O poder judiciário está para você, estudante do direito, certo? Então pode compor o poder judiciário aquele que inicialmente galgou aí uma universidade de direito. Legal? Então vocês podem compor. Vamos aí estudar então o poder judiciário, qual a sua finalidade de freios e contrapesos. O poder judiciário, quando nesse deslinde do executivo e do legislativo, tem como finalidade o quê? Por meio das leis, poder legislativo, por meio dos atos executivos lá do poder executivo, o poder judiciário ele concatena esse grupo de leis, enfim, esse grupo de ações, e tem como finalidade aí realizar o julgamento, realizar a análise do que fora feito pelos demais órgãos, certo? Professor, mas isso aí não seria um controle, uma intervenção? Não, está dentro do quê? Do respectivo poder desse órgão, que é aí a dinâmica do poder judiciário, com a sua finalidade e vinculação de colocar o quê? Diretrizes pontuais daquilo que então fora feito. O poder judiciário tem o poder de definir, inclusive colocar sanções, colocar penas aí limitadoras aos demais poderes, certo? Sem isso ser aí uma intervenção, mas sim um limitador da atuação dos respectivos poderes. Bom, e dentro dessa evolução estatal, a figura aí do quarto poder do Ministério Público é uma função fiscalizatória, certo? Então, enquanto um poder executa e administra, enquanto o outro poder legisla, cria as leis, enquanto o poder judiciário coloca a definição dentro disso, os seus respectivos julgamentos, tem um quarto poder que é o poder de fiscalizar, certo? É o poder aí de fiscalizar, buscando o quê? A integração, a manutenção dessa harmonia entre os poderes. E aí que aparece o Ministério Público como esse respectivo quarto poder, mas dentro de uma linha de liberdade entre os poderes, uma linha de igualdade entre os poderes, e a conjectura do Ministério Público aí, então, com essa característica de fiscalização. Legal? Então, nessa linha do Ministério Público fiscalizando e da figura dos três poderes e do quarto poder do Ministério Público, numa configuração de check and balances, que é os freios e contrapesos, temos que, para a manutenção do Estado Democrático de Direito, é fundamental que haja essa harmonia e independência entre os respectivos poderes. Legal? Então, vamos seguir agora com uma forma mais aprofundada de cada poder especificamente. E cada poder, então, possui a sua função predominante. Do poder legislativo é a figura aí de legislar. Mas há uma definição própria de funções típicas e de funções atípicas desses respectivos poderes. Como, por exemplo, professor, qual seria uma função típica do poder legislativo? Gente, relembre, aquilo que é típico é aquilo que é
corriqueiro, é aquilo que acontece como normalidade. Então temos a máxima do poder legislativo, que a sua configuração típica é a figura de legislar, certo? E dentro dessa figura de legislar, lembrando do freios e contrapesos, além de legislar, ele tem a função de fiscalizar os demais poderes, legal? Então, dentro da conjectura típica, aí dentro da conjectura típica do poder legislativo, legislar e fiscalizar. E fiscalizar quem? Fiscalizar o poder executivo. Então, professor, os vereadores em âmbito municipal tem como natureza a fiscalização do prefeito? Tem, sim. Então, a figura do poder legislativo, uma configura de legislar, criar leis e também de fiscalizar o poder executivo. E aonde isso estaria consagrado? Na Constituição Federal, na nossa Carta Máxima. É importante aí que vocês leiam 2 artigos nesse exato momento. O artigo 2º da Constituição Federal, onde fala da tripartição dos poderes, e também agora nessa relação da fiscalização por parte do Poder Legislativo em face do Poder Judiciário, do artigo 70 da Constituição. Então acompanhem a aula com a Constituição Federal e deem uma lida no artigo 70, com a função então típica do Poder Legislativo dentro da conjectura aí das suas obrigações. Legal? Isso, função típica. Agora vamos às funções atípicas. Pode também o Poder Legislativo ter a função de administração, que é aquela máxima da função do Poder Executivo? Claro que pode. Então, o Poder Legislativo, a sua máxima é legislar e fiscalizar. Funções típicas. Funções atípicas do Poder Legislativo. Função de julgar e função de administrar. Vamos ver, então, uma função atípica do Poder Legislativo de administração, por exemplo. Dentro da sua conjectura fechada, dentro do seu respectivo órgão, a definição de cargos, a definição de enquadramento desses cargos, a diretriz de como vai ser a atuação interna do órgão, são características atípicas de atuação e da conjectura de administração do próprio órgão legislativo. Então, sim, ele tem essa função interna de realizar a sua administração. Legal? Beleza. Então, função atípica de administração, superado. Professor, olha, quando o Poder Legislativo vai ter uma atuação de julgador, vai ter uma atuação parelha, que seria a atuação típica do Poder Judiciário. O Poder Legislativo na função atípica, então, jurisdicional aí, de julgar. O Poder Legislativo, então, ele julga, vamos lá, um exemplo, pode o Poder Legislativo julgar o presidente da República? Sim, é possível, então, a conjectura do Poder Legislativo aí, julgando, realizando aí um processo de julgamento, de instauração interna, de realização, inclusive, de uma comissão dentro do cenário legislativo, das câmaras, e, enfim, quando o presidente da República realiza aí algum crime de responsabilidade. Então, se existe um crime de responsabilidade, e vimos isso aí recentemente, enfim, a figura do Congresso Nacional, com ex-presidentes aí, casos recentes, enfim, no nosso cenário nacional, acerca então da figura do Congresso, de votações, ou seja, de uma atuação aí persuasiva de julgamento do Congresso Nacional em face aí do chefe do Executivo, isso em cenário nacional. E no cenário municipal também, cerca aí de uns 8 anos mais ou menos atrás, 7, 8 anos, existiu também uma figura aí da Câmara dos Vereadores numa ação aí, num movimento de julgar aí o chefe do Poder Executivo. Então tem essa linha, essa máxima aí que deve ser observada do Poder Legislativo com a conjectura, com a sua construção aí com a função, na verdade, atípica de julgar o chefe do Executivo. Por sua vez, o Poder Executivo tem em sua conjectura a máxima constitucional, uma vez que a figura do Executivo, alçada ao nível da União, temos a estrutura do Presidente da República.
E é esse presidente da República, inclusive, que vai balizar e definir as nossas relações de cunho internacional. E aí o executivo, como ele é mais fechado, e aí na figura do executivo da União é uma única pessoa, é o presidente, aí não seria crível a possibilidade daquele que vai balizar em relações internacionais estar sozinho nessa administração, que é a função do executivo. A sua função típica do executivo é administrar e executar. Então, dentro da conjectura do poder executivo, temos a figura dos ministros de Estado, que são os braços direitos, que nada mais é do que o braço direito, enfim, esses respectivos ministros, do ente do governo estatal, do presidente da República, da res máxima, ou seja, da res pública, certo? Que compõe, então, a nossa República. Ou seja, além dos ministros de Estado, como braço direito do presidente da República, tem também a necessidade das Forças Armadas. As Forças Armadas também na Constituinte está na conjectura de preservação do Poder Executivo, com essa máxima de administração dentro da sua função típica. E na sua função atípica, o que o Poder, então, Executivo tem como função atípica? Ele tem o poder de legislar, poder executivo, que é execução, administração. Ele pode, de forma atípica, legislar também? Sim. E como que o poder executivo realiza aí atos de legislador? Por meio de medida provisória. Então é possível que o poder executivo, na figura aí do presidente, que estamos a nível de união, nação, ele, por meio de medidas provisórias, ele cria, então, leis aí a serem aplicadas dentro do nosso ordenamento, dentro do Estado democrático de direito. Legal. E além disso, além da função de administração, ele tem também o poder de julgar, certo? Então, ele legisla e também tem o poder de julgar. E esse poder de julgamento aí do ente público está atrelado aí na função do executivo, dentro da sua figura do contencioso administrativo, ou seja, ele tem o poder aí de julgamento dentro das decisões próprias e definidas dentro do próprio poder público, certo? Então, não tem o poder de julgar outros órgãos, mas dentro do seu contencioso administrativo, dentro da sua conjectura de execução, de administração, é possível então que o poder executivo realize aí julgamento, certo? Bom, para ser presidente, para ser o chefe máximo aí de uma nação, do poder executivo, no nosso país a Constituição da República trouxe aí quais são os requisitos balizadores, ou seja, se você aí que está me assistindo quer ser presidente da República, você pode se candidatar, você pode ser um postulante aí à presidência da República. Há alguns requisitos a serem preenchidos. Quais são? O primeiro deles aí, ser brasileiro nato. Então aqueles que são brasileiros natos, esses podem então galgar, aí postularem ao cargo de presidente da República. Lembrando aí que existe a figura do brasileiro nato e a figura do brasileiro naturalizado, certo? Aquele que nasceu em outro país e aí recebe aí o título, enfim, é naturalizado brasileiro. Mas a figura do brasileiro nato é só este, então, que pode, é o primeiro requisito, galgar o pleito à presidência da República. Outro ponto é a idade. Existe uma idade mínima para a candidatura a presidente da República, que é a idade de 35 anos. Então, brasileiro nato, idade mínima de 35 anos, terceiro requisito, estar em pleno gozo dos seus direitos políticos, certo? Então, pleno gozo de direitos políticos. Terceiro requisito, ser eleitor e ter domicílio eleitoral no Brasil, ou seja, tem que votar no Brasil, minha gente, certo? Então, tem que votar no Brasil, é o quarto requisito aí para galgar, enfim, o pleito à presidência. E é necessário estar filiado a algum partido, certo? O nosso sistema partidário, a parte do direito eleitoral brasileiro, só é possível você galgar um pleito, ser um postulante, se você está vinculado a alguma agremiação, algum partido político, certo? E um último requisito, e aí esse é um requisito
paralelo, enfim, é não ter substituído o atual presidente nos 6 meses antes da data marcada para a eleição, certo? Isso ocorre aí em casos pontuais, inclusive recente aí foi a questão da presidente Dilma, onde o vice-presidente assumiu, enfim, no final de mandato, ou seja, então quando há um impeachment, quando há uma renúncia, quando há o falecimento aí do gestor, do órgão máximo do Poder Executivo, no caso aí do presidente da República, aquele que assume, enfim, não ter substituído então o presidente nos últimos 6 meses antes das próximas eleições, antes da data da próxima eleição. Aí existe uma vedação dentro desses requisitos. Legal? Bom, então falamos aí do Poder Executivo, também a figura do chefe de Estado, de governo, legal, investidura ao cargo da presidência da República. Professora, onde está isso aí acerca do brasileiro nato? Legal, vamos colocar isso na Constituição. Artigo 12, parágrafo 3º. Então você encontra essa questão aí do brasileiro nato no artigo 12, parágrafo 3º. E a função também é legal, você está com a Constituição aí, dar uma olhadinha no artigo 62 da Constituição Federal, onde disciplina acerca das medidas provisórias, que lembra da função atípica do chefe, do presidente da República, enfim, do chefe do Poder Executivo. Ele tem então a possibilidade de legislar? Tem, por meio de medida provisória, na sua função atípica do artigo 62 da Constituição Federal. Beleza? Com isso vamos aí finalizando o Poder Executivo e vamos ao último tópico, Poder Judiciário. Na verdade, penúltimo tópico. Vamos falar de Poder Judiciário e depois de Ministério Público. Agora a figura do terceiro poder, Poder Judiciário. A gente vai falar da composição do Poder Judiciário, relembrando que difere aí do Poder Legislativo e Executivo na conjectura de galgar então ao cargo, não é um cargo eletivo, então, ou seja, por meio de mandato, que é um período, um lapso temporal, um mandato com T, né? Mandato. Então é um cargo aí, não como então um cargo eletivo, como do Poder Legislativo e Judiciário, mas sim um cargo então alçado por meio de concurso público, certo? E aí é um cargo que se torna vitalício, desde que não haja aí, enfim, uma dispensa bem do serviço público, enfim, de que não haja nenhuma problemática desse servidor. Passado o lapso temporal de 3 anos, ele se torna um servidor efetivo, porque há um lapso temporal que é denominado período probatório, enfim, onde é analisado se aquele funcionário público preencheu os requisitos nesse lapso temporal de 3 anos, a bem da administração pública, e aí ele se torna um funcionário efetivo, de forma definitiva, já superado esse período probatório. Bom, então a figura aí do julgador dentro do Poder Judiciário, a figura do juiz, certo? Professor, existem quais tipos de juízes? Existe uma tabela? Sim, existe o juiz de direito, existe os que são de cunho estadual, existem os juízes federais, existem os juízes eleitorais, existem os juízes do trabalho, existem os juízes militares, legal? Militares, eleitorais, do trabalho, federais e juízes de direito, legal? Eu vou agora mostrar aqui até uma tabelinha para vocês alunos terem aí identificado, acho que é legal, essa tabela do livro do Alexandre de Moraes. Conseguem acompanhar aqui? Não sei se fica virado, acho que vai bem, né? Bom, caso não fique bem, já vamos aqui. Na biblioteca da universidade, ou enfim, você digita aí na internet, eu vou deixar também essa tabela, essa diretriz junto aí com o material de aula, certo? É um quadro de organização estrutural do Poder Judiciário, onde tem a linha dos juízes em primeiro grau, tem a linha em segundo grau, que já também indicamos isso em sala de aula no semestre passado, que são os tribunais. Então tem Tribunal de Justiça, tem o Tribunal Regional Eleitoral, tem o Tribunal Regional do Trabalho, tem os TRFs, que são os Tribunais Regionais Federais, certo? Tem o Tribunal Militar, que é o TM, e acima tem o que seria aí a terceira instância, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, certo? Então são essas conjecturas do trabalho. E acima de tudo, lembra o guardião da nossa Constituição,
o Supremo Tribunal Federal, certo? O Supremo Tribunal Federal composto aí por 11 ministros. E por que é um número ímpar, professor? Para que as decisões aí não deem empate, certo? Então, sempre tem que ser um número ímpar. São divididos em duas turmas aí, de 5 também, números ímpares. E existe a figura do presidente do Tribunal Federal, compondo aí então os 11 ministros. Legal? Essa é a estrutura do quadro organizacional do Poder Judiciário. Função típica do Poder Judiciário. Tomem nota aí, função típica do Poder Judiciário é realizar o quê? O julgamento. Legal, professor. Isso está claro, evidente. Realizar o julgamento com base em quê? Nas leis trazidas pelo Poder Legislativo. Tá vendo a harmonia? Tá vendo a conjectura? O encontro, então, de um poder com o outro? Um poder promove as leis e o outro poder, aí o Poder Judiciário, realiza o quê? O cumprimento dessas leis por meio de respectivos julgamentos. Mas é possível que o Poder Judiciário, na sua função atípica, traga funções de administração? Sim, é possível que traga funções de administração também, como, por exemplo, conferir férias aos seus servidores, como, por exemplo, viabilizar dentro da sua estrutura como se dará a contratação por meio de concurso público, ou seja, a criação do edital para que abra um concurso público, enfim, e venha ser galgado aí, preenchido os cargos aí de juiz de carreira, certo? Da respectiva jurisdição. Então tem a função de administração nesse espectro, tanto numa função interna corporis, de definição de férias, como nessa função aí de buscar preenchimento de novos membros ao Poder Judiciário. Essa função atípica de administração. E a função atípica de legislar. Pode o Poder Judiciário legislar? Isso é aí muito criticado, muito pontual, enfim, que dizem que está numa máxima atual, que é a figura do Poder Judiciário legislando, o Poder Judiciário agindo como legislador, enfim, muitas críticas atuais ao Supremo Tribunal Federal, essa forma de atuação, de julgamentos aí tidos como de pessoas importantes, fundamentais, o reflexo de um atual STF na conjectura como está, enfim, críticas, manifestações por alguns ministros específicos, enfim. Vimos também no semestre passado uma votação acerca de um ex-presidente da República, como que estava essa respectiva votação. Fizemos até um quadro na sala de aula, de acordo com cada ministro, as votações pretéritas dele. Acho que vocês se recordam disso. Bom, mas é a figura, então, efetiva. Pode o Poder Judiciário legislar? Nessa visão, nesse campo aberto, não pode o Poder Judiciário, nem com a figura do seu órgão máximo, do STF, realizar atos de legislador. Isso é vedado até devido à máxima lá de Montesquieu, enfim, da separação dos poderes. São independentes. Um poder não pode intervir no outro poder, não pode agir como função típica do outro poder. Então, pode o Poder Judiciário, na sua função típica, legislar? Não, isso é vedado. Função típica, julgar. E na função atípica, quando então o Poder Judiciário pode agir com meios de legislar para realizar os seus regimentos internos, certo? Então, ele cria os seus mecanismos legais, legislando no seu regimento interno. Então é isso, é na figura da função atípica. Agora vamos ao quarto e último, então, fugindo da questão histórica tripartite de poderes do artigo 2º da Constituição, historicamente de John Locke, Aristóteles, Montesquieu, judiciário, legislativo e executivo, e vamos adentrar agora ao quarto ponto, que é o Ministério Público. Então a figura do Ministério Público, para alguns autores aí, ela remonta do Antigo Egito, onde existia a figura aí do Egito Magiae. Egito Magiae, que era um funcionário real, enfim, que tinha a função aí de fiscalizar, tinha a função de punir os violentos, tinha a função de proteção estatal, certo? Mas numa conjectura mais próxima, enfim,
temos aí a figura em 1302, que é na França, certo? Na França existiu então a figura inicial, aí nos tempos atuais, do Ministério Público. Era um Ministério Público do rei, né? Então era tido como o Ministério Público de Procuradores do Rei, certo? Isso na parte histórica então perpassa pelo Egito, e a maior parte da doutrina coloca em 1302 na França os procuradores do rei como membros do Ministério Público. E no Brasil, quando começou isso? Lembra que temos a Constituição do Império, aquela nossa primeira Constituição, que estudamos aí as 7 Constituições. A de 1824, a Constituição do Império, ela não falava da figura do Ministério Público, mas logo na sequência, aí no Código de Processo Criminal, tido à época de 1832, aí apareceu a figura do Ministério Público. Então, para o cenário nacional, é importante aí o Ministério Público do Brasil tem como início 1832 no Código de Processo Criminal, e dentro da sua função típica, a função típica de legislar, não, função típica de fiscalizar. E aí fiscalizar quais órgãos? Todos os órgãos, tanto o executivo quanto o legislativo. E aí até numa conjectura atual aí que estava em votações, os juízes fizeram greve, enfim, a figura do Ministério Público tendo aí então essa roupagem fiscalizatória também do Poder Judiciário. Então a figura tripartite do artigo 2º da Constituição Federal sendo fiscalizada pelo quarto órgão, quarto poder, o Ministério Público, certo? Então o Ministério Público aí tem a sua consolidação em 1832, depois em 1876 surge a segunda instância, que seria o procurador da coroa, ou seja, a elevação do membro do Ministério Público em um segundo grau, em uma segunda instância. Então isso em 1876, e a conjectura típica dele de fiscalização. Professor, e onde eu encontro isso aí acerca do Ministério Público? É legal que tem capítulo próprio aí, enfim, dentro da Constituição Federal, nos artigos 127 a 130, disciplinando acerca do Ministério Público e a sua divisão, a sua definição da carreira do Ministério Público. Então o Ministério Público ele não se limita a um único ponto, mas sim ele tem uma abrangência, enfim, de acordo com o Poder Judiciário também, em cada respectiva área. Então existem os membros do Ministério Público Estadual, existe um membro do Ministério Público Federal, existe um membro do Ministério Público do Trabalho, existe um membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, existe um membro do Ministério Público Militar. Ou seja, a estrutura de fiscalização do Ministério Público, seguindo o balizador do Poder Judiciário, também está aí nas respectivas áreas, seja do trabalho, militar, estadual, federal. Legal? Então, tenham como função típica do Ministério Público a escopo máximo de fiscalização. Bom, com isso superamos aí os 4 poderes, identificamos a separação dos poderes do artigo 2º da Constituição Federal, lembrando que essa visão vem de Aristóteles, depois de John Locke e depois pautada por Montesquieu, certo? E nessa linha a Constituição do Estado Democrático de Direito, esse Estado Democrático de Direito alinhado em uma máxima dos países ocidentais, ou seja, os países ocidentais seguem aí em sua grande maioria essa divisão tripartite de poderes legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Independentes e harmônicos entre si. Legal? E a figura do quarto poder, aí, que é o poder de fiscalização, tido por meio do Ministério Público, nos artigos 127 a 130 da Constituição Federal de 1988, e com seu início lá em 1832, quando do Código de Processo Criminal. Gente, finalizamos aí então a separação de poderes. Recomendo para vocês a leitura do livro do Alexandre de Moraes, certo?
Então vamos acompanhar a aula de hoje pautada no livro do Alexandre de Moraes. Tem na biblioteca, muitos alunos eu já havia recomendado na bibliografia básica esse livro. Professor, mas não estou com o Alexandre de Moraes, tem um outro livro. Legal ler o capítulo de separação de poderes, certo? Então, todos aí contra a crise, contra o coronavírus. Vamos nesse bate-bola de aulas online, onde eu dou um indicativo aí para vocês, um caminho, um trilhar das pedras do que estudar, certo? Vamos ver como vai ser o deslinde das provas, enfim. Mas será cobrado nas provas, já adiantando e tranquilizando a todos vocês, exatamente o que está sendo dado, certo? Mas é uma troca. O professor dá o caminho, o aluno aprofunda. O professor dá o caminho, o aluno aprofunda. Combinado, então? Temos esse combinado, essa troca, estou à disposição de todos aí via sistema AVA, a aula postada aí no sistema. E é isso, por hoje é só. Grande abraço a todos, beijo e se cuidem. Aqueles que podem ficar em quarentena, permaneçam em quarentena. E com isso finalizamos aí o nosso separação dos poderes, os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, e a figura do 4º poder, Ministério Público. E esse é o nosso 4º encontro de Direito Constitucional da turma de 3º ano, Direito Constitucional 2 da Universidade.